turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raika e nós vamos para mais uma aula de História. Hoje falando sobre a colonização espanhola. No livro didático de vocês, volume 3, na página 2, nós vamos estar falando sobre a colonização espanhola. Pega seu livro didático e nos acompanhe, vem comigo. Bom, hoje falando sobre a colonização espanhola na América, nós podemos lembrar, porque nós já sabemos, que quando os portugueses chegaram, aqui na América, quando Cristóvão Colombo ele chegou na América, ele achou que tinha chegado nas Índias, né? Então, por esse motivo, ele começou a chamar esses habitantes de índios, né? Os exploradores impuseram sua cultura a esses povos e muitas vezes por meio de violência e escravização. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas. Nesse documento que foi assinado, estabeleceu uma linha imaginária. Essa linha imaginária de 370 léguas cortava aí a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. O tratado previa que o território a oeste da linha ficaria para a Espanha e a leste com Portugal. Essas informações vocês podem grifar no livro didático de vocês, que se encontra na página 3. Então, mesmo após a elaboração do termo indígenas, esse termo, antes deles, são chamados pré-colombianos. Então, nós vimos aí que os exploradores europeus impuseram aí a sua cultura a esse povo e muitas vezes não foi de maneira pacífica, Bom, as conquistas dos astecas e dos incas. Então, na página 4 e 5, vem falar aí um pouco dessas conquistas, Então, os espanhóis iniciaram o processo de conquista pela região do Caribe no ano de 1508 e 1511. As ilhas de Porto Rico, Jamaica e Cuba foram dominadas. E em 1510, os espanhóis, atraídos pelas riquezas do Império Azteca, pela pessoa aí do militar Hernán Cortés, ele investiu na conquista desse império, devido à sua riqueza, que corresponde a uma parte do atual território do México, Então, esse território, que é o Império Azteca, ele situava-se ali no território do México. E esse processo ele foi concluído aí em 1521. E na América do Sul, iniciaram aí a conquista do Império Inca, que é o atual Peru hoje, entre 1531 e 1533. Mas essas conquistas tiveram aí fatores que contribuíram para a vitória espanhola, Um dos fatores que contribuiu muito foi o forte exército que eles tinham, Ele dispunha aí, de uma frota de 11 navios, 600 canhões, 16 cavalos, 2 intérpretes e 600 soldados. Os espanhóis conseguiram subjugar uma população de mais de 200 mil habitantes. Então, além das armas de fogo, armaduras, cavalos e cães ferozes, Então, isso tudo contribuiu para que eles tivessem a vitória sobre esse povo. Outro fator, disseminação de doenças. Então, a catapora, a varíola, ou mesmo variações de vírus, de gripe já inexistentes no continente, eles se espalhavam rapidamente pelos povos ameríndios, O que fez com que vários viessem a morrer. Então, a gente tem aí uma imagem de pessoas doentes, que é aí a transmissão, a disseminação dessas doenças. O que ocasionou aí, provocaram morte de milhares de pessoas e enfraqueceu rapidamente, o contingente guerreiro dos nativos, que eram chamados de índios, são os pré-colombianos. Bom, a administração espanhola na América, que está lá na página 7 do livro didático de vocês, nos mostra que as colônias espanholas na América eram consideradas propriedades pessoais do rei da Espanha. Então, quem tinha todo o poder de ordem era o rei da Espanha. Então,
Eles tinham rígido controle administrativo e fiscal sobre essa região. E eles dividiram a região entre capitanias gerais e vice-reinados. O território americano que coube à Espanha foi dividido, né, entre essas capitanias gerais e esses vice-reinados. Eu vou colocar uma imagem aqui na frente para vocês observarem aí. Os capitães gerais e vice-reis eram escolhidos por quem? Pelo governo espanhol. Então, não eram as pessoas que ali habitavam naquele local que tinham sua autonomia. Então, era o governo espanhol, né, que comandavam esses territórios. E os capitães gerais, os vice-reis, eram escolhidos pelo governo espanhol, e eles deviam obediência e lealdade aos reis espanhóis. Então, esses capitães gerais, esses vice-reis, eles tinham que ser leais, pessoas de confiança. Então, aqui nós temos o mapa da colonização espanhola na América. E ele se encontra lá na página 3. E é onde a gente vê aí essa divisão do território, né, entre as capitanias geral e o vice-reinado aí. Então, observem aí a capitania geral de Guatemala, a capitania geral de Venezuela, a capitania geral de Cuba, Chile. Aí tem o vice-reinado da Nova Espanha, da Nova Granada, do Peru, né? Então, esses aí foram as divisões feitas nas terras para que o rei de Portugal, né, tivesse aí ainda o domínio sobre essas terras. Bom, passando mais para frente, nós vimos aí a organização do trabalho nas colônias espanholas. Como que eram feitos esses trabalhos? Então, aí no livro didático de vocês, na página 9, vem mostrar como que era realizado esse trabalho. Os espanhóis, eles implantaram a lógica mercantilista na produção agrícola, concentrando as terras nas mãos de alguns proprietários, fato que disseminou a fome entre muitos indígenas. Então, ocorreu aí também, né, uma dizimação aí dos indígenas devido à fome, né? As formas de trabalho impostas aos ameríndios eram variadas. As mais conhecidas foram a encomienda e a mita. Nós vamos ler aqui a encomienda, que nesse sistema os indígenas da América deviam cultivar alimentos e, em troca, os espanhóis se comprometiam a catequizá-los e protegê-los. Tratava-se de uma condição muito parecida com a da escravidão, né? No entanto, juridicamente, esses indígenas eram homens livres e o trabalho era visto como uma forma de tributo. Essa condição não era permanente e nem hereditária. Então, o menino que nascia ali, ele não precisava, né, servir a essas pessoas, né, ao trabalhar. Era como se fosse uma escravidão, mas eles tinham uma certa liberdade. Outra aqui era a mita, também chamada pelos espanhóis de repartimento de trabalho, né, que é de trabalho, repartimento de trabalho. Era uma forma de trabalho semelhante à praticada pelos incas e os aztecas antes da conquista espanhola. Consistia na demanda de mão de obra indígena para o trabalho nas minas e em grandes obras públicas. Embora fosse uma atividade remunerada, era obrigatória as condições se assemelhavam às de escravidão. Foi bastante usada nas minas para a extração de ouro e prata. Então, eles tinham aí, né, que trabalhar, tinham a remuneração, porém era obrigado aí a devolver, né, uma certa quantia. Então, eles trabalhavam para sobreviver, né? E na sociedade colonial espanhola, nós tínhamos aí algumas pessoas que eram protagonistas. Primeiro, os chapetones, que ficavam no topo. Tinha os crioulos, os mestiços, os indígenas e os escravizados. Bom, quem eram os chapetones? Eram aqueles indivíduos nascidos na Espanha que vinham da América para assumir cargos administrativos. Estavam no mais elevado nível, né? Somente podiam assumir tais cargos, pois eram escolhidos entre as pessoas mais próximas, de confiança. Então, pessoal, essas pessoas, os chapetones, eram as que tinham mais poder.
Logo abaixo deles vinham os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis, nascidos na América. Eles faziam parte da elite social, eram proprietários de terra, oficiais militares, altos clérigos, advogado, comerciante, mas não podiam aí assumir, né, os principais cargos administrativos, que eram dos chapetões. Vinha também aí os mestiços, indígenas escravizados, e eles compunham o mesmo grupo, né, que eles arcavam aí com a maior parte do trabalho. Os mestiços eram os filhos de espanhóis com os indígenas, né? Então, olha aí, no livro de vocês podem grifar essa parte aí, que os mestiços eram hierarquicamente inferiores aos crioulos, mas ainda tinham uma projeção social, né? Ainda eram melhores, vamos dizer assim, no nível, né? Com o seu nível melhor do que os indígenas escravizados. Então, eles constituíram aí um grupo médio, como pequenos comerciantes, artesãos, né? Prestadores de serviços às famílias crioulas, então, ou aos chapetones também. Tinha nessa sociedade também os indígenas, e eles eram excluídos e não tinham os mesmos direitos dos descendentes de espanhóis. A maioria estava submetida ao trabalho compulsório em regime de semi-escravidão. E tinha também os escravos, né, que geralmente era de origem africana. E embora não tenham sido a principal força de trabalho nas colônias espanholas, a mão de obra escravizada africana foi fundamental no Caribe. Então, nós tínhamos aí esses 5 grupos, né, na sociedade colonial espanhola. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!